Oi, pessoal! Que bom ter vocês aqui novamente. Hoje a gente vai fazer um bolo de uma baleia, exatamente, como se ela estivesse saindo do mar, né? Então, assim, como o canal tá começando agora, todos os equipamentos que eu tenho são o próprio celular. E, infelizmente, a etapa 1, que foi quando eu cortei esse bolo, né, que era todo redondo nesse formato da baleia, se perdeu, porque pegou um vírus no meu celular. Ai, e perdi as imagens. Bom, isso é mais um motivo para você assinar esse canal, deixar o seu like para esse canal crescer e a gente ter dinheiro para investir em equipamentos profissionais. Mas enfim, o canal é de bolos esculpidos. Vocês vão assistir ainda muitos vídeos de eu estar cortando bolo e aí eu vou mostrar para vocês passo a passo novamente. Então fica tranquilo. Mas curte esse vídeo que você vai gostar, porque agora a gente vai fazer a etapa da ganache e blindagem, depois a gente vai vir com a nossa decoração da pasta americana, vamos decorar a tábua também, e aqui, como vocês estão vendo, é o nosso perfil da baleia. Então imagina que a tábua é o mar. Então eu fiz o corte, como se fosse aqui, ele estivesse saindo do mar. Eu vou pegar a faca e vou fazer mais uma entrada na lateral aqui, para deixar mais redondo para dentro, para dar realmente a impressão que o bichinho tá saindo da água, tá bom? Então, vamos à etapa da ganache. Bom, então vamos iniciar agora, cortando, só dando um arremate na parte inferior para deixar arredondado, para que fique aquela impressão realmente da nossa baleia tá saindo do mar. Vocês vão observar que durante a gravação eu me afasto da mesa algumas vezes para poder ver se o ângulo está certo, se o corte está bem definido, se tem aí de repente alguma rebarba que seja necessário cortar novamente. Agora eu estou vendo do outro lado e vou igualar o mesmo corte que eu fiz primeiro de um lado, estou fazendo do outro e estou olhando também o perfil frontal da baleia para ver se o corte está totalmente correto, sem estar daquela situação, um lado torto, o outro lado estranho, enfim. Aqui eu mostro para vocês a frente da nossa baleia, tá no ponto que eu quero, e a gente vai entrar agora com o processo da ganache. Importante ressaltar que essa ganache não é a ganache de recheio de bolo que vocês estão acostumados, é uma ganache para blindagem de bolos esculpidos. Se vocês desejarem aprender essa receita, escreve nos comentários aí, eu quero ganache de blindagem, que eu passo a receita para vocês. Eu acelerei um pouco, porque esse processo é bem tranquilo. É essa ganache que vai dar sustentação aí do que vem em cima dela, que é a nossa pasta americana. A pasta americana que eu estou usando, ela tem sabor de marshmallow, é extremamente deliciosa, e tem sabor limão, enfim. Mas aqui eu estou usando aqui é de marshmallow, e eu particularmente gosto muito do sabor. Essa ferramenta que eu estou usando é importante para acabamento, deixar tudo lisinho, porque se você não faz esse procedimento e já vem com a pasta americana, o bolo vai ficar totalmente com aquele aspecto craquelado, enrugado. Então tem que deixar essa parte tudo bonitinho, sequinho, lisinho, para que a gente possa fazer um bom acabamento com a pasta americana em seguida. Aqui a gente, que é confeiteira, já faz a academia, porque para abrir a pasta americana dá um trabalhinho, né? Aqui eu estou adiantando o processo. Sovo antes essa massa, porque ela vem numa embalagem, né? É importante você sovar primeiro, abrir para ela que ela tenha ali a elasticidade que a gente necessita para poder fazer a cobertura total do nosso bolo. Eu vou fazer um corte com estilete arredondado para fazer a parte superior da baleia, que vai ser azul. E depois eu vou fazer a barriguinha dela, digamos assim, em branco. Também vou dar o mesmo corte. Eu fiz uma linha, que não dá para aparecer aqui no vídeo. Eu risquei exatamente a divisão, aonde vai ser azul, que seria o corpinho superior da baleia, e também o risco que vai ser a parte inferior, que seria, digamos, a barriga da baleia, que vai ser na cor branca. Então, ali eu estou colocando a pasta americana exatamente em cima dessa linha e estou assentando ela ali, para que não tenha bolha de ar, que não fique, que ela não se rasgue, né? Por isso é importante você sovar bem a pasta americana, para que ela fique elástica. E ali, no caso, as luvas ajudam bastante. E a gente faz essa colagem entre a ganache e a pasta americana, pincelando um pouquinho de água.
E aí isso já é suficiente para colar a pasta americana em cima da ganache blindada que a gente fez anteriormente. Ali na tábua de bolo também, quando a gente vir com o efeito mar, antes a gente vai passar um pouquinho de água para que dê a aderência perfeita da pasta americana com a nossa tábua de bolo. Agora que eu assentei bonitinho, vou tirar o excesso da nossa pasta. E sempre é importante, quando você não está trabalhando com a pasta americana, guarda ela dentro de um saquinho fechado para que ela não venha endurecer e você perca aí uma massa que posteriormente você pode estar usando num personagem ou num outro projeto. Note agora, ó, que eu vou tirar, passou um pouquinho, acho que 1 milímetro ali do azul da linha que eu tinha riscado, que seria a divisão da barriguinha com o corpinho da baleia. Então eu tô indo com o estilete ali, respeitando a linha que eu fiz anteriormente e tô tirando essa rebarba. Esse acabamento é importante para dar um resultado depois legal no nosso bolo. Então eu tiro o excesso que passou ali e depois eu passo o dedo para poder assentar a parte superior da nossa pasta americana para fazer a junção certinha com a barriguinha branca da baleia que vai vir em seguida. Esse cortador vermelho que vocês estão vendo na mesa, ele é de pizza, mas ele ajuda muito a gente que trabalha com pasta americana para fazer um corte bem afinco, assim, muito bom. Percebe que eu guardei o excesso da pasta americana azul. Eu já dei a opção, eu preferi já comprar na cor azul do que ter que tingir, já tive essa experiência, não acho interessante. Prefiro já comprar na cor, porque quando você tem que tingir uma pasta americana branca com uma cor muito escura, você acaba usando todo o seu corante alimentício, né, o corante em gel, e ela fica muito mole a pasta americana. Então, cores escuras eu recomendo que vocês já comprem na cor, para facilitar também o processo e o trabalho de vocês. Agora eu estou abrindo novamente a pasta americana no sabor marshmallow e vou fazer a parte inferior. Entre aspas, seria a barriguinha da baleia. Eu estou medindo para ver exatamente a circunferência, para que eu possa abrir a pasta americana na mesma circunferência, na mesma medida, para que não tenha erro. Agora eu vou ali, ó, coloco, vai bater de um ponto a outro exatamente a circunferência que eu preciso cobrir do nosso bolo esculpido. Nesse ponto é um trabalho assim de paciência, porque novamente, antes de entrar com a pasta americana branca, como azul também, eu passo um pouquinho de água na ganache e aí venho com a pasta americana para poder colar. Então esse procedimento eu fiz anteriormente e agora com uma mão eu vou ajeitando, aderindo ela, colando ela na nossa ganache, no nosso bolo, sem deixar que tenha aquelas bolhas de ar, enfim. Mas se acontecer, é possível você tirar. Com uma agulhinha bem fina você consegue tirar e você não perde o trabalho que você está fazendo. O excesso ali embaixo eu vou tirar com esse cortador de pizza. É nesse ponto que eu falei que ele corta muito bem, ajuda bastante. E logo, logo a gente vai entrar com os outros adereços aí e enfeite do nosso bolo. A massa desse bolo é o mud cake de chocolate branco, que em breve vai estar no canal essa receita. Essa massa é deliciosa. Já postei no canal também o mud cake de chocolate. Vou postar essa de chocolate branco e fiz um brigadeiro cremoso também como recheio. Ali eu uso o cortador de pizza para tirar aquela rebarba bem nessa posição. Esse equipamento é fantástico. Tiro ali o excesso. Faço o acabamento depois com a estequinha. E agora a gente vai começar a fazer aquele desenho que tem na baleia, né? De baixo para cima, eu vou fazer um risco com a esteca para formular como se fosse ali a papada, a boca, né, da nossa baleia. Eu começo a riscar e aí, assim que
Em seguida, eu já venho e forço um pouquinho mais a esteca para ficar bem marcadinho esses riscos, que seria aí a boquinha inferior da nossa baleia, digamos assim. Não tem uma distância exata, tá? Isso você faz a olho, tudo depende do tamanho do bolo que você está fazendo. Sempre use como referência o desenho que você definiu que você deseja fazer. No meu caso, o vídeo não mostra, mas eu estou a todo momento olhando na minha referência. Lá, estou reforçando as marcações. E essa parte é importante, essa parte branca você não pode deixar ela tão fininha, porque essas marcações iam acabar rasgando a pasta americana. Então eu deixei ela um pouquinho mais grossa para que pudesse dar esse acabamento perfeito. Agora a gente vai fazer o olhinho, é como se ela estivesse sorrindo, e assim de olhinho fechado. E a nossa baleia tem cílios, gente, ela é muito chique. Então esse é um estilo de baleia no estilo cartoon, desenho, e a gente vai depois passar um blush nela também. Tudo que a gente usa em bolos esculpido é comestível. Então, daqui a pouco vocês vão ver mais para frente, o blush da baleia é um pó comestível. Os corantes em gel também são todos comestíveis. Então, não tem problema. Podemos usar livremente a nossa criatividade e arrasar nos projetos. É importante vocês sempre verificar se o olhinho que vocês estão fazendo do lado direito está no mesmo nível, está nivelado com o olhinho do lado esquerdo. Senão, na hora você vai entregar um bolo com um olho, digamos assim, mais para cima e o outro olho do outro lado mais para baixo. Então, toma cuidado com isso. Eu usei aqui uma fita métrica para me ajudar e medir direitinho o olho para poder ficar ali, digamos, no mesmo tamanho, da mesma altura, digamos assim. Agora estou aplicando os cílios. Nossa baleia. Vocês vão ver mais adiante, eu fiz uma escolha aqui para trabalhar também com chocolate de modelar. Gente, chocolate de modelar é muito legal de se trabalhar também. Digamos assim que o chafariz ali da baleia, onde sai a água, bem em cima dela vai ter um orifício. Eu fiz as gotas de água com chocolate de modelar e tingi também com corante gel alimentício. Se vocês desejarem conhecer também essa receita do chocolate de modelar, que vocês podem fazer personagem, docinhos esculpidos e também usar nos bolos esculpidos, você deixa aí nos comentários, hashtag Jussara ensina a massa, a receita de chocolate de modelar, que aí eu faço um vídeo especialmente para vocês também. Agora aqui eu tô fazendo já o olhinho do outro lado. Sempre passo um pouquinho de água para poder colar. Já medi ali a altura certinho. Tá nivelado do mesmo nível. Tô acrescentando também os cílios. Como que você faz os cílios? É como se você estivesse fazendo um movimento para enrolar coxinha, só que bem pequenininho. Ele vai ser gordinho numa ponta e bem fininho no outro. Então é bem tranquilo de fazer. E também estou usando pasta americana na cor preta. O chocolate de modelar eu vou usar mais pra frente ali digamos assim, no chafariz ali da nossa baleia. Esse é o chocolate de modelar que eu comentei para vocês. Então fiz ali o orifício, não precisa afundar tanto. E aí fiz as gotas em chocolate de modelar e tô colocando na parte superior da nossa baleia. Fiz 3 gotinhas.
Poderia fazer em pasta americana? Sim, só que eu teria que usar CMC, que é um pozinho que deixa a nossa pasta americana dura para fazer esse tipo de trabalho. Mas aqui eu quis fazer uma coisa diferente e coloquei chocolate de modelar, que é extremamente delicioso também. Aqui eu misturei um pouquinho de pasta americana branca com pasta americana azul para dar um efeito mesclado no nosso mar. Novamente, a gente começa a abrir a pasta americana, polvilho um pouco com maisena para que ela não grude na mesa. Escolho o melhor lado dela, que dá essa mescla com o branco, para ficar um efeito bacana. Eu sempre busco abrir a pasta americana sempre na circunferência daquilo que eu vou precisar usar. Por exemplo, se eu preciso cobrir um bolo redondo, eu vou abrir ela numa forma redonda, né, direitinho, para que quando eu venha colocar fique muito mais prático de aplicar no nosso bolo, né? No caso aqui, eu estou fazendo a aplicação, passei água numa tábua de madeira e aí eu venho com a pasta americana para poder fazer a aderência ali. E usando o próprio rolinho, eu começo a tirar o excesso dela, fica até um acabamento bem bonitinho você usando o rolo. Mas pode cortar também com estilete, fica a seu critério. Agora eu tô fazendo do outro lado também. Passei água antes, não passe muito, só um pouquinho. A água é a nossa colinha. E aí eu vou e faço a aplicação. Ali fazendo um acabamento. A junção de uma pasta com a outra. Muito tranquilo. Vou abrir a pasta americana novamente para fazer a parte frontal da nossa tábua. E aí o nosso mar fica au revoir, totalmente terminadinho. Ali eu tô cortando com estilete o excesso, poderia fazer isso com o rolinho também, mas é como eu falei, fica a critério e gosto de cada um. Aquilo que você se adapta melhor para trabalhar, a ferramenta que você melhor se adapta. Tiro os excessos que passou, né? E aí depois eu venho fazendo a junção de uma pasta com a outra. Tomem muito cuidado com o estilete, meninas, para não cortar o dedo. Mas eu gosto bastante porque o corte dele é bem preciso. Agora, para finalizar, a gente vai fazer o rabinho da nossa baleia. Novamente eu sovei a pasta americana. Nesse ponto eu coloquei um pouquinho de CMC, que é um pozinho branco que a gente usa para deixar a pasta americana mais firme. E aí, para alguns detalhes assim, é bem interessante a gente usar. Faço um corte como se fosse o rabinho ali de uma sereia, digamos assim, só que numa proporção maior. Porque nós estamos fazendo aí a nossa baleia tchutchuca lindinha. Essa modelagem é bem tranquila, fácil de vocês fazerem e aplicarem também. Ali só tô fazendo o acabamento, tirando o rebarbo que de repente o estilete pode ter deixado. E fica como se fosse um rabo de sereia num tamanho proporcional maior da nossa baleia. Mas é mais ou menos esse o formato que vocês vão fazer nesse projeto. Também você pode colocar ali com água para poder fixar um rabinho. E esse é o nosso bolo resultado final. E é claro que a gente não ia só olhar, né? Nós tínhamos que comer também. Então ele tá bem chocolatudo. Espero que vocês tenham gostado.